Sejam muito bem-vindos a mais um módulo do curso Secretário Lucrativo. E agora nós vamos falar sobre vendas, iniciando com os fundamentos básicos de toda a venda. Bem, pessoal, antes de falar de vendas, a gente precisa entender qual o processo de uma venda. Tudo que a gente faz existe um processo. Muitas das vezes esse processo pode estar bem definido ou não. Na grande maioria dos consultórios não há um processo comercial, ou seja, um processo de vendas bem definido. E as coisas vão acontecendo conforme a música vai tocando. E o que a gente vai buscar aqui é uma previsibilidade da venda. Ou seja, a gente quer trazer uma venda que seja previsível. E não ficamos ali esperando, a sorte chegar para a gente fazer a venda, tá? Primeiro passo que vocês devem saber é sobre o funil de vendas. A gente vai colocar aqui no material para vocês conseguirem identificar. Toda venda, ela vai atravessar um funil. É como se fosse aqueles funil mesmo, que você coloca que tem a boca grande e ele vai descendo ali, afunilando, Toda venda começa aqui em cima e nem sempre vai sair uma venda. Mas o funil de vendas, ele precisa ter todas as etapas muito bem definidas. E já que estamos falando de funil de vendas, é muito importante eu explicar para vocês que o funil nada mais é do que etapas. Quanto mais alto no funil, significa que a pessoa tem menos consciência que de fato ela precisa do atendimento médico, do atendimento odontológico. Ou seja, sabe aquele cliente que vem te perguntar no WhatsApp, perguntas muito abertas, como por exemplo, o que a doutora faz, como que ela trata isso, como que ela aborda aquela forma. Isso significa que o paciente ele está no topo do funil. Muitas das vezes ele não tem nem a consciência ainda que ele precisa daquele produto. Ele pode ter sido impactado por um post nas redes sociais, ou então por uma amiga falando com ele que foi no médico fulano de tal. E aí, a nossa obrigação é trazer a consciência para esse paciente que ele precisa da gente. Ou seja, ele vai estar lá no topo do funil. Vamos colocar aqui uma imagem para vocês observarem topo, meio e fundo de funil. Quem está no topo do funil é a pessoa ainda que não tem consciência que precisa dos nossos serviços. Você atendeu esse paciente, passou as informações básicas, muitas das vezes ele já vai ter ali a consciência do que ele precisa. Então ele já vem ali para o meio do funil. Esse paciente ele já está consciente que ele precisa fazer uma consulta com a doutora. Uma vez ele consciente, a gente precisa trazer ele para a clínica, ou seja, a gente precisa agendar uma consulta para ele. Agendamos a consulta e esse paciente chegou até a clínica para fazer a consulta, pronto, ele está no fundo do funil e ali muitas das vezes vai começar um outro funil ou vai finalizar por ali mesmo. E aí você deve estar me perguntando, Luciano, como eu controlo esse tanto de paciente que chega? Como eu controlo se esse paciente está no topo, no meio ou no fundo do funil? Para isso, eu vou apresentar para vocês agora a ferramenta que faz isso, que é chamada de CRM. CRM nada mais é do que um sistema de relacionamento de clientes. Ou seja, nessa imagem você consegue visualizar o CRM e consegue entender quais pacientes entraram em contato, ou seja, pacientes que estão ali no topo do funil. Quais pacientes estão já em algum tipo de negociação, algum tipo de conversa, já estão mandando dúvidas, querendo marcar alguma consulta. Esses pacientes vão estar elencados em uma outra coluna, que já é uma coluna de meio de funil. E também vocês vão conseguir visualizar nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês a coluna de fundo de funil, ou seja, a parte que o paciente já está pronto para fazer a consulta ou comprar algum serviço que vocês ofertem na clínica.
Ter um CRM vai deixar você e a clínica que você trabalha à frente de 90% das demais clínicas. Gente, prestem muita atenção, isso é muito importante. 90% das clínicas não têm um sistema de CRM, ou seja, os 10% que têm conseguem ter muito mais previsibilidade da sua receita. Porque uma vez que a gente tem um funil bem estruturado, a gente consegue entender basicamente isso. Eu preciso aqui de 100 pacientes me chamando no WhatsApp para 50 terem noção do que a gente oferece e ter algum tipo de interesse e para 20 pacientes de fato virem no meu consultório. Ou seja, se a cada 100 pacientes que te chamam no WhatsApp, você entendeu ali através do CRM que 20 de fato fazem a consulta e no final do mês você quer atender 100 pacientes, você sabe que vai precisar de 500 pacientes no topo do funil te chamando para no final do mês você ter ali os 100 pacientes atendidos. Então, pessoal, caso vocês ainda não tenham um CRM na clínica de vocês, a gente vai deixar aqui também um material com algumas dicas e alguns sistemas que você pode começar totalmente de graça, mas você vai ter ali um CRM que vai controlar toda essa jornada do paciente.